Alô Bahia, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak, bem-vindos ao Sejures Online e eu vou te conduzir por uma importante legislação estadual, uma matéria básica para concursos públicos do estado da Bahia, a Lei Estadual 6.677 de 1994, conhecida como o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Primeira questão importante que pode aparecer no teu concurso. Este estatuto, esta legislação é aplicável tão somente a servidores públicos o quê? Civis do estado da Bahia. Servidor público estadual militar não é regido pela Lei 6.677, não é regido pelo Estatuto do Servidor Público Civil. Por quê? Porque servidor público militar, servidor estadual militar, ele tem o seu próprio estatuto, tem seu próprio regime jurídico definido por outra legislação, ok? Então vamos aqui às primeiras orientações. Nós sabemos que a administração pública, ela pode admitir pessoal valendo-se de 3 regimes. Estes regimes têm previsão constitucional no artigo 37, inciso 2 da Constituição e no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Temos ali o regime legal ou estatutário, que é o regime do cargo público. A pessoa é admitida e investida em um cargo público. Temos o regime contratual ou seletista, em que a administração pública admite a pessoa e ela assina um contrato de trabalho, terá uma carteira assinada, ocupará um emprego público na organização administrativa. Temos também o regime especial ou temporário, só admitido em situações excepcionais, autorizadas em lei, em que a pessoa não é investida em cargo, não é investida em emprego público, mas tão somente vai desempenhar uma função pública por um determinado prazo definido num contrato emergencial, num contrato temporário, tá bem? Então esses são os 3 regimes de contratação, de admissão de pessoal. O regime legal ou estatutário, porque o regime estatutário também é chamado de legal, porque todas as normas que vão disciplinar a relação entre a administração pública e o seu servidor estão definidas numa lei, né? Por isso que o regime do cargo público, ele é conhecido como regime legal ou estatutário. Neste caso, o servidor, ele não assinará contrato de trabalho. Esse vínculo não tem natureza contratual, tá? Ele assinará um termo de posse que dará investidura no cargo público, né? Onde ele se compromete a fielmente cumprir as atribuições e responsabilidades do cargo público em que ele foi investido. É o regime estatutário, o regime do cargo público. Mas nós temos situações em que a administração pública admite pessoas por uma natureza contratual. O sujeito admitido, o sujeito contratado, ele assinará um contrato de trabalho por prazo indeterminado com a administração pública, tendo, portanto, a sua CTPS, a sua carteira de trabalho assinada, haja vista que ele ocupará um emprego público dentro da repartição. Este regime é conhecido como regime contratual, regime seletista, trabalhista, adotado pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? E por fim, temos um regime, esse regime é conhecido como especial, excepcional, temporário. Ele tem previsão no artigo 37, inciso 9 da Constituição, e ele só pode ser adotado em situações excepcionais autorizadas em lei, tá? E neste caso, o sujeito contratado, o sujeito admitido, ele não assume cargo,
e nem assume emprego público. Ele apenas exerce uma função pública por um determinado prazo sinalizado no contrato de trabalho por tempo determinado que ele assina com a administração. São os contratos emergenciais, tá bem? E qual foi o regime definido pela Lei Estadual 6.677, a lei que vamos estudar aqui? Qual é o regime que vamos estudar aqui no nosso módulo, né, específico aqui da legislação estadual da Bahia, o Estatuto do Servidor Público da Bahia? Nós vamos estudar o regime estatutário, o regime do cargo público. Vamos estudar aqui aquela pessoa que foi admitida pela administração e será investida em um cargo público mediante a assinatura de um termo de posse. Este regime estatutário no estado da Bahia foi instituído pela Lei Estadual 6.677, de 1994, uma lei já bem interessante, porque ela está na lógica da Constituição Federal, né, que é de 1988, então ela já é uma lei do Estado já elaborada com base nas orientações constitucionais. Isso facilita muito, porque temos estados por aí com estatutos muito antigos, anteriores à Constituição de 88. Não é o caso do Estatuto da Bahia, que já vem dentro do contexto constitucional. E quem adota o regime estatutário no estado da Bahia? Quem adota a Lei 6.677 como o regime, né, jurídico de aplicabilidade ao servidor admitido? É o Estado, administração direta, o próprio Estado da Bahia, né, por seus poderes, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo e também órgãos com independência, como, por exemplo, o Ministério Público. Todos esses órgãos adotam este regime, o regime do cargo público, o regime estatutário, que no estado da Bahia foi instituído pela Lei 6.677. Também as autarquias estaduais e fundações públicas estaduais adotam este regime, que dará investidura da pessoa admitida em um cargo público. E este cargo público pode ser de provimento efetivo, que é aquele que dará estabilidade, né? Ele dará um provimento permanente, um provimento efetivo, tanto é que o titular do cargo, após 3 anos de efetivo exercício, adquire o quê? Estabilidade. Mas temos também na Lei 6.677, cargo público de provimento precário. Qual é o cargo público de provimento precário? Ele tem previsão, inclusive, constitucional, artigo 37, inciso 2 da Constituição da República. É o cargo em comissão, o cargo de livre nomeação e livre exoneração. Ele te dá um vínculo precário. Então, aqui no regime estatutário, que no estado da Bahia é definido pela Lei 6.677, aplicável a toda administração pública direta estadual, também autarquias e fundações, tá? Este regime jurídico, ele dará investidura do admitido pela administração em um cargo público, e o cargo público pode ser de provimento permanente ou efetivo, cujo ingresso exige o quê? Aprovação em concurso público, e depois de 3 anos de efetivo exercício dará o quê ao seu titular? Estabilidade. E temos ainda o cargo público de provimento precário. É o cargo de livre nomeação e livre exoneração. O cargo de confiança, também conhecido como cargo em comissão. Tá bem? Portanto, a primeira orientação, que pode ser uma questão de prova, é a quem se aplica a Lei Estadual 6.677. Se aplica àquele legalmente investido em cargo público civil,
no âmbito da administração direta do Estado da Bahia, todos os seus poderes e órgãos, também autarquias estaduais e ainda fundações públicas estaduais. Cuidado, as sociedades de economia mista do Estado e as empresas públicas do Estado já adotam outro regime de admissão, que é o regime seletista, com previsão também no artigo 37, inciso 2 da Constituição, o regime do emprego público. Quem adota o regime do emprego público? Sociedades de economia mista e empresas públicas do Estado. Quem adota o regime estatutário no Estado da Bahia? Quem adota? O próprio Estado, sua administração direta e ainda autarquias e fundações públicas estaduais. E no regime estatutário, o servidor será investido num cargo público, e aí temos dois tipos de cargos públicos de acordo com o regime estatutário do Estado. O cargo público de provimento permanente ou efetivo, cujo ingresso à admissão exige o quê? Concurso público, e o cargo em comissão ou cargo de provimento precário, aquele de livre nomeação e livre exoneração. Fechou? Vamos mais um pouco? Cargo público. Bom, no regime estatutário, estuda-se o quê? O cargo público. E o que é um cargo público? O artigo 3º te dá o conceito, cuidado com ele. É um conjunto de atribuições e responsabilidades. Ele possui características, vamos a elas. Ele é criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelo erário, pelo cofre público estadual. Proibida a prestação de serviço gratuito. Então, aqui no artigo 3º e 7º, temos orientações sobre o cargo público. O conceito, super importante, o que é um cargo público? É uma estrutura prevista dentro da administração pública, que possui atribuições, que possui responsabilidades, que serão exercidas por aquele admitido, legalmente investido nesse cargo público, tá? O cargo público possui características, ele é criado por lei, ele tem denominação própria, número certo e ele tem um vencimento definido em lei, né, que é pago ao servidor pelo exercício das atribuições. E aquele que ocupa cargo público, ele deve ser pago, ele deve receber, ser retribuído pelo exercício das atribuições. Tanto é que o artigo 7º proíbe a prestação de serviço público de forma gratuita. Aquele legalmente investido em cargo público no Estado, ele deve ser o quê? Pago pelo exercício das atribuições. Bom, eu já disse que o cargo público, ele pode ser de provimento permanente ou efetivo, como também pode ser de provimento temporário, livre nomeação, livre exoneração, que são os cargos comissionados. E o que seria o provimento do cargo, o preenchimento do cargo? A explicação você encontra no artigo 9º. O que diz o artigo 9º? O provimento, o preenchimento deste cargo será feito por ato da autoridade competente de cada poder ou do dirigente da autarquia ou da fundação pública do Estado, né? Então, o ato que preenche o cargo, esse ato pode ser uma nomeação, uma promoção, uma reintegração, uma reversão. Nós vamos estudar aqui ao longo do nosso estatuto as formas de preenchimento dos cargos, as formas de provimento dos cargos. Nós temos a nomeação, que é a forma originária de provimento do cargo, e todas as demais são derivadas, e nós vamos estudar todas porque temos um capítulo para cada uma aqui no nosso estatuto. Bem, o artigo 6º, artigo 5º, ele também nos dá alguns conceitos, tá? Que podem cair em prova, vale a pena a leitura. Temos aqui o conceito de quadro. O que é um quadro funcional, né? Por exemplo, o Poder Judiciário do Estado,
ele tem um quadro funcional. O Ministério Público do Estado, ele tem um quadro funcional. A Assembleia Legislativa do Estado tem um quadro funcional. O que é o quadro? O quadro é o conjunto de cargos, é a totalidade dos cargos de provimento permanente e provimento temporário, integrantes do Estado, das autarquias e fundações. Então, o quadro, ele é a totalidade dos cargos dentro da instituição, sejam eles permanentes ou provisórios temporários, né, de provimento temporário. Estrutura de cargos é o conjunto de cargos ordenados segundo os diversos grupos ocupacionais e categorias funcionais. Grupos ocupacionais são cargos parecidos, né, e que foram agrupados em determinadas áreas de conhecimento. Então, nós temos, por exemplo, dentro do Poder Judiciário, só um exemplo, nós temos cargos de que área, de que grupo ocupacional? Judiciária. Já podemos ter cargos também dentro do Judiciário, de que área? Administrativa. É um grupo ocupacional. São cargos assemelhados dentro de áreas de conhecimento parecidas, né? E aí eles foram agrupados nesses grupos ocupacionais. Ó, logo abaixo temos o conceito de grupo ocupacional. É o conjunto de cargos identificados pela similaridade da área do conhecimento. Então, temos o grupo ocupacional da área judiciária, temos o grupo ocupacional da área administrativa, tá? Estrutura de cargos é o conjunto de cargos ordenados segundo os diversos grupos ocupacionais. Grupos ocupacionais é identificar grupos de cargos de acordo com áreas, né, de conhecimento similares, atuação similar. Categoria funcional é o agrupamento de cargos classificados segundo o grau de conhecimento ou de habilidades exigidos. Então, uma categoria funcional, por exemplo, temos a categoria funcional de analista, podemos ter a categoria funcional de técnico, né? Então, a categoria funcional, ela identifica determinado cargo, né, de acordo com o nível de conhecimento, grau de conhecimento e habilitação exigidos. Temos a carreira, é a linha estabelecida para a evolução em cargo de igual nomenclatura e da mesma categoria funcional de acordo com merecimento e antiguidade. Então, pegue, por exemplo, um cargo de técnico, né? Ele está dentro de um grupo ocupacional, pode ser da área judiciária, pode ser da área administrativa. Esse cargo de técnico, que é uma categoria funcional, né, ele pode apresentar uma série de classes, né, estruturado, portanto, num plano de carreira. É aquele cargo em que o servidor terá direito a evoluir, em que o servidor terá um plano de desenvolvimento funcional, ele terá promoções. Cargo público que não tem plano de carreira, ele não tem promoção. Cargo público de carreira é aquele que apresenta evolução, desenvolvimento funcional, ele tem uma linha, né, que estabelece a evolução funcional de acordo com critérios de merecimento e antiguidade. Temos a classe. O que é a classe? É a posição hierarquizada de cargos da mesma denominação dentro de uma categoria funcional. Então, pega uma categoria funcional, técnico, técnico administrativo, é uma categoria funcional. Ele vai apresentar classes A, B, C. Cada classe é uma posição dentro, né, daquela carreira, porque trata-se de um cargo, uma categoria funcional estruturada num plano de carreira, porque apresenta uma série de classes. A classe inicial, ela é preenchida por nomeação.
a série de classes na sequência será preenchida por promoção, né? Referência. Referência é a posição estabelecida para o ocupante do cargo dentro de uma classe. Então, dentro de uma classe, nós ainda podemos ter graus também dentro de uma classe. Normalmente, esses graus são chamados de níveis ou padrões, ou, como o nosso estatuto preferiu chamar, referência, né? E aí você tem a possibilidade de progressões dentro daqueles padrões na classe. Então você não sofreu promoção, porque promoção é sair de uma classe e passar para a próxima classe. Mas dentro de uma classe você pode ter graus, você pode ter índices, você pode ter padrões, você pode ter referências, né? E passar de uma referência para outra, normalmente isso é chamado de progressão. Lotação. Lotação é o número de cargos de categoria funcional atribuído a cada unidade. Então, uma unidade de trabalho, ela tem uma lotação, é a quantidade de técnicos administrativos, a quantidade de analistas da área administrativa, é o número de funcionários dentro de uma unidade estabelecido por categorias funcionais, tá bem? Então, são conceitos interessantes logo na introdução do nosso estatuto que podem ser objeto de uma questão de prova como esta. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre o que constitui a posição hierarquizada de cargos da mesma denominação dentro de uma determinada categoria funcional no âmbito do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, das autarquias e fundações públicas estaduais, definido pela Lei 6.677 de setembro de 94. E aí, esse conceito é atribuído a quê? Letra A, referência. Letra B, grupo ocupacional. Letra C, classe. Ou letra D, carreira. Ou ainda lotação. E aí, a posição o quê? Hierarquizada, posição hierarquizada de cargos da mesma denominação e dentro de uma mesma categoria funcional é chamada de classe, né? Nós acabamos de ver, ó, o que é classe? De acordo com o artigo 5º, inciso 2, é a posição hierarquizada de cargos da mesma denominação dentro de uma categoria funcional, gabarito letra C. Então, cuidado com esses conceitos, podem aparecer no teu concurso. Muito bem. Cargo público efetivo. A nomeação no cargo público efetivo, ela exige o quê? Concurso público. Nos termos da nossa Constituição Federal, artigo 37, inciso 2, o concurso público pode se apresentar apenas com provas ou poderá exigir o quê? Provas e títulos. O vínculo nesse cargo público efetivo é de natureza permanente, é efetivo, tanto é que depois de 3 anos de efetivo exercício, após ser aprovado numa avaliação especial realizada durante o estágio probatório, depois de 3 anos, o servidor titular do cargo público efetivo adquire que garantia? Estabilidade, que é a garantia de permanência no cargo. Agora, cuidado, não é uma garantia absoluta, não é uma garantia absoluta, porque o servidor efetivo estável poderá perder o cargo. E a perda do cargo pelo servidor efetivo estável, aquele que já tem 3 anos de efetivo exercício, pode ocorrer por sentença judicial, transitada em julgado, processo administrativo disciplinar pela prática de infrações que veremos adiante, infrações de natureza gravíssima, avaliações de desempenho negativas e até por corte de despesas. Aqui vale a leitura de artigos constitucionais, artigo
41, parágrafo 1º e 4º, e ainda o artigo 169, parágrafo 4º, tudo da nossa Constituição Federal, tá? Então, estas são as particularidades do cargo público efetivo. A nomeação exige aprovação em concurso público. O concurso público pode se apresentar só com provas ou exigir, além das provas, títulos. O vínculo nesse cargo é permanente, é um vínculo efetivo, tanto é que depois de 3 anos de efetivo exercício, o servidor adquirirá o quê? Estabilidade, que é a garantia de não perder o cargo. No entanto, não é uma garantia absoluta, já que a perda do cargo ao servidor efetivo estável é possível dentro de 4 situações, 4 hipóteses, previstas inclusive na Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 1º e artigo 169, parágrafo 4º. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, avaliações periódicas de desempenho negativas e corte de despesas. Já outro cargo público de natureza permanente, de provimento permanente, é o cargo público vitalício, o cargo público vitalício, tá? A nomeação também exige concurso público de provas e títulos. O vínculo é vitalício, tá? A garantia é muito mais forte do que simples estabilidade, é uma vitaliciedade adquirida depois de aprovação, normalmente em estágio de vitaliciedade, duração 2 anos, e a perda do cargo por um agente público vitalício somente poderá ocorrer por sentença judicial transitada em julgado. E ainda, no regime estatutário, podemos encontrar o cargo público comissionado, né? O cargo público em comissão. A nomeação é livre, fica a juízo da autoridade competente. Este cargo, nos termos constitucionais, artigo 37, inciso 2 da Constituição, ele é de livre nomeação e livre exoneração. No entanto, deve ser observada a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo, veda a nomeação de cônjuges, companheiros de união estável ou parentes até 3º grau da autoridade. Eles não podem ser nomeados. Parentes não podem ser nomeados nos cargos em comissão. O vínculo no cargo comissionado, como é que é o vínculo? Ele é provisório, ele é precário, já que a Constituição Federal declarou esse cargo de livre o quê? Exoneração. Então, não há garantia de permanência no cargo. Portanto, estes são os cargos previstos no regime estatutário definido pela Lei 6.677. Os cargos de provimento permanente, e aí temos quais? O efetivo e o vitalício, e ainda os cargos de provimento precário, que é o caso do cargo em comissão. Fechou? Te vejo no próximo bloco. Fica comigo. Tchau, tchau.